E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a febre amarela, que é um dos diagnósticos lá das síndromes febris, certo? Com relação à febre amarela, qual é o agente, na verdade, qual é o agente transmissor, né? O agente etiológico da febre amarela. O agente etiológico da febre amarela é um vírus de RNA, que é o flavivírus. Então, vai ser o flavivírus que vai provocar a febre amarela nos humanos, certo? Nas pessoas. Só que a gente tem como agente transmissor um mosquito. O mosquito ele leva o vírus e contamina a pessoa com esse vírus. O mosquito que a gente tem na região, no ambiente silvestre, é o mosquito hemagogos, certo? O mosquito hemagogos, ele vai ter um ciclo silvestre, que a gente vai ver daqui a pouco, com os macacos. Então, o mosquito contaminado vai e infecta um macaco saudável. Esse macaco saudável, ele funciona também como um reservatório. Esse macaco que foi infectado agora, funciona também como um reservatório. E aí vem um outro mosquito saudável, vai e pica o macaco. A partir daí, esse mosquito é contaminado e vai fazendo esse ciclo, do mosquito para o macaco, do macaco para o mosquito. E aí, quando o homem entra numa região de mata fechada, o mosquito acaba contaminando o homem e a gente tem a febre amarela de origem silvestre. Só que a gente tem como agente transmissor também um mosquito da região urbana, que é um mosquito já conhecido da gente, que é o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunya também. Então, o mosquito Aedes aegypti contaminado com o vírus da febre amarela vai contaminar o ser humano no ambiente urbano e aí a gente tem a febre amarela chamada urbana. No Brasil, a gente não tem mais a febre amarela urbana, porque a gente tem a febre amarela silvestre. Por quê? Porque o Aedes aegypti está muito ocupado com dengue, zika e chikungunya, certo? Mas brincadeiras à parte, a gente não tem a transmissão da febre amarela no ambiente urbano. Como é que as pessoas adquirem febre amarela, então? Quando adentram na mata fechada, interferindo ali naquele ciclo do hemagogos com o macaco, sendo um hospedeiro acidental, certo? E isso é importante porque a epidemiologia vai nos ajudar a suspeitar da febre amarela. Então, é um paciente que viajou para a região norte do país, por exemplo, que é onde a gente tem a maior concentração da febre amarela. Então, isso vai ser uma epidemiologia importante para a gente, porque é uma doença prevalente no norte do Brasil, certo? Vai estar associada também a ecoturismo. Então, um paciente que começou com sintomas e refere que há 10 dias atrás participou de ecoturismo, adentrou em mata fechada, viajou para a região norte do país, então tudo isso vai estar fazendo a gente suspeitar que é um caso de febre amarela, certo? E uma coisa importantíssima é lembrar que febre amarela é uma doença de notificação compulsória. Vamos ver aqui o ciclo biológico da febre amarela silvestre e urbana, né? Fazendo o ciclo silvestre e o ciclo urbano que eu acabei de falar para vocês. Então, no ciclo silvestre, a gente tem aí esse ciclo do hemagogos, que é o mosquito transmissor aí, infecta o macaco, do macaco para o mosquito. E esse vírus fica circulando aí, do mosquito para o macaco, do macaco para o mosquito, do mosquito para o macaco. Quando o ser humano, o homem, entra numa região de mata fechada, ele interfere nesse ciclo e acaba sendo aí um hospedeiro acidental. Então ficou do mosquito para o macaco, do macaco para o mosquito, do mosquito para o ser humano. E aí faz realmente a febre amarela silvestre, certo? No caso do ambiente urbano, a gente tem o homem como hospedeiro principal. Então a gente tem o Aedes aegypti fazendo esse ciclo, levando esse vírus do Aedes aegypti para o ser humano, do ser humano para o Aedes aegypti, e aí a gente tem um ciclo urbano fazendo a febre amarela urbana, que a gente não tem no Brasil, lembrando, certo? Quais são as manifestações clínicas de um paciente que tem febre amarela? Então a gente vai estar diante de uma síndrome febril. Então, o que ele vai ter? Febre, certo? Febre com sintomas inespecíficos. Um paciente que pode ter febre, prostração, astenia, dores no corpo, mialgia, certo? Então, é um paciente que vai ter febre com sintomas inespecíficos. 90% deles ocorrem da forma leve. É uma doença autolimitada, ela vai melhorar sozinha, certo? Então, 90% são casos leves. E quando a gente fala da febre amarela, a gente lembra de alguns sintomas específicos. Eu falei para vocês que tem a febre, que vai ter na maioria dos casos, relacionado a sintomas inespecíficos. Só que tem um sinal específico da febre amarela, que é o sinal de Fagey. O que é isso? É uma dissociação pulso-temperatura. O normal de acontecer é o quê? O paciente que tem febre faz taquicardia. O paciente que tem febre amarela e faz o sinal de Fagey, significa que o paciente tem febre, mas ele não tem taquicardia. A frequência cardíaca se mantém normal ou até mais baixa um pouco, certo? Então, é uma dissociação pulso-temperatura. Quando tem a temperatura mais elevada, o pulso tenderia a aumentar, só que na febre amarela, no sinal de Fagey, mesmo em febre, o paciente não faz taquicardia. Qual é a outra febre que a gente tem sinal de Fagey? Febre tifoide. Então, sinal de Fagey a gente tem na febre tifoide e na febre amarela, certo? Como eu falei para vocês, 90% dos casos é leve, é autolimitado.
só que a gente tem 10% dos casos evoluindo para a forma grave. E a forma grave da febre amarela é uma forma que afeta o fígado e que afeta o rim. Então, faz uma disfunção hepatorrenal. Por quê? Porque o vírus da febre amarela, ele tem um tropismo principalmente pelo fígado. Então, ele acaba fazendo uma destruição hepatocelular. É dessa maneira que ele faz a lesão hepática, certo? Com destruição dos hepatócitos, destruição hepatocelular. E por esse motivo, a gente vai ter uma tríade característica da forma grave da febre amarela, que é a presença de icterícia, principalmente com elevação de bilirrubina direta, porque ocorre destruição dos hepatócitos, certo? Então, a gente tem elevação da bilirrubina direta. O paciente vai ter hemorragia, e aí, sobretudo, hemorragia digestiva. O paciente tem hematêmese, certo? Vômito com sangue. Vomita sangue porque é uma hemorragia digestiva principalmente alta, certo? Então, por que o paciente tem hemorragia? Lembra que o fígado é o local onde a gente tem a produção dos fatores de coagulação. Se a gente não tem fator de coagulação, a gente não consegue promover uma cascata de coagulação eficaz. Então, o paciente predispõe a sangramento, principalmente sangramento do trato digestivo, hematêmese. Então, icterícia e hematêmese por conta de lesão hepática. E, como a gente tem uma lesão renal também associada, a gente vai ter uma oligúria. Então, o paciente faz uma disfunção renal que vai se mostrar manifestação clínica, que vai ser a oligúria, certo? Então, o paciente que vai ter elevação de bilirrubina, às custas de direta, e o paciente que vai ter elevação de transaminase, certo? TGO e TGP vão estar elevadas. Aqui, um adendo. Quando a gente tem um paciente com disfunção hepática por conta da febre amarela e a gente observa as transaminases, a gente vai ter uma elevação maior da TGO em relação a TGP. Por quê? Porque no fígado a gente tem TGO e tem TGP, certo? Só que no rim a gente tem também TGO. Então a gente tem lesão hepática e lesão renal. Como no rim também tem TGO, a gente vai acabar elevando as transaminases, só que vai elevar muito mais TGO por conta da lesão hepática e por conta da lesão renal, certo? Então, elevação de TGO maior que TGP, com disfunção hepática, a gente pensa na febre amarela. Outra coisa que tem elevação de TGO maior que a elevação de TGP é uma hepatite de origem alcoólica. Isso aí só pra gente lembrar, tá bom? Como é que a gente vai dar o diagnóstico da febre amarela? A gente tem um diagnóstico relacionado à clínica e à epidemiologia. Então, é um paciente que tem febre com sinais inespecíficos e pode ter o sinal de Fagey, por exemplo. E aí, quando a gente pergunta da epidemiologia, é um paciente que viajou para a região norte ou é um paciente que fez uma viagem e fez ecoturismo, adentrou na mata fechada. Então, a epidemiologia tem que estar presente aqui para a gente poder elucidar o diagnóstico da febre amarela, certo? Com relação aos testes específicos, a gente pode fazer o isolamento viral, só que o isolamento viral é só até o 5º dia. A partir do 5º dia, a gente não consegue mais encontrar partícula viral. E a gente pode fazer a pesquisa de anticorpos, só que a pesquisa de anticorpos a gente só pode fazer a partir do 6º dia. Então, isolamento viral até o 5º dia e pesquisa de anticorpo a partir do 6º dia, que a gente pode fazer o uso do ELISA, certo? A gente pode fazer também teste de microaglutinação, só que não é muito utilizado porque não é um teste muito encontrado. Então, ou faz o isolamento viral ou faz a pesquisa de anticorpo com ELISA a partir do 6º dia. E a gente vai fazer também exames inespecíficos. Então, um hemograma para ver como é que tá os leucócitos. Quando a gente tem uma infecção viral, tende a ter o quê? Leucopenia. O paciente pode cursar com plaquetopenia, que não é comum, mas pode acontecer, certo? Então, hemograma é importante. Função renal, que a gente já sabe que tem disfunção renal, que vai cursar inclusive com a ligúria. Então, a gente vai ver como é que tá a ureia e creatina desse paciente. Eletrólito, sódio e potássio. Bilirrubinas, que a gente vai ver na maioria dos casos elevação, né? Se for, na maioria dos casos, quando a gente fala de caso grave, certo? Vai ver se teve elevação de bilirrubina, às custas de direta, as enzimas hepáticas, né? As transaminases, TGO, TGP e canaliculares também, que normalmente vão estar normais ou levemente aumentadas apenas. Gasometria arterial, para a gente avaliar principalmente acidose, se esse paciente tem ou não uma acidose metabólica, como é que está o bicarbonato, sobretudo pela disfunção renal. Raio-x de tórax, para avaliar se tem alguma outra condição associada ou complicação associada. E um eletrocardiograma, porque pode estar relacionado principalmente quando há alteração de eletrólito, sobretudo potássio, certo? O paciente que tem uma disfunção renal intensa, está com potássio elevado, a gente tem que fazer o ECG para poder avaliar se tem alguma alteração eletrocardiográfica já associada, certo? O que a gente vai fazer com esse paciente? Então, primeira coisa, notificação compulsória. Se for paciente que tem a forma leve, a gente não vai fazer nada, somente sintomático para esse paciente e esperar até a resolução da doença, porque ela é autolimitada. Felizmente, a maioria é leve. Só que a gente tem aqueles casos graves. O que a gente vai fazer nos casos graves? A gente não tem uma medicação para
melhorar a febre amarela. Então, a gente vai fazer suporte para esse paciente. Se é um paciente que está tendo hemorragia intensa, é um paciente que está realmente cursando, principalmente com hemorragia intensa, proteção de via aérea desse paciente, ventilação mecânica. Se é um paciente que está com disfunção renal muito grande, hemodiálise precoce para esse paciente. Então, a gente vai fazer sempre a terapia de suporte até a resolução do problema. Qual é o problema? O problema é que desses 10% que ficam graves, 50% evolui para óbito. Pode estar no melhor hospital do mundo, pode estar na melhor UTI do mundo, que o paciente, infelizmente, acaba evoluindo para óbito porque é uma condição muito, mas muito grave. Então, 50% desses pacientes vão acabar indo a óbito, mesmo com todo o suporte que pode ser oferecido, certo? Então, não tem muito realmente o que se fazer na forma grave, é dar o suporte mesmo e esperar o tempo da doença e ver se o paciente vai ou não melhorar. Beleza? E aí uma coisa principal pra gente fechar a aula é profilaxia da febre amarela. Qual é a profilaxia da febre amarela que a gente tem? Vacina. Então, a gente tem vacina, então precisa ser vacinado. Quando é que a gente faz vacina? A gente vai fazer a vacina aos 9 meses de idade e aos 4 anos. Então, paciente que nunca vacinou a partir dos 4 anos vai tomar uma dose única. Paciente que segue o calendário direitinho desde o nascimento vai fazer com 9 meses, depois aos 4 anos. Se passou dos 4 anos e nunca tomou a vacina, vai fazer a dose única, certo? Então, essa é a profilaxia da febre amarela que a gente tem. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.